A gente vai falar sobre sistema cartesiano e ponto, tá? Então, primeira coisa, o que é um sistema cartesiano? O sistema cartesiano são eixos perpendiculares entre si, né? Que a gente tem o eixo X, que a gente fala que é o eixo das abscissas, e a gente tem o eixo Y, que são os eixos das ordenadas, né? E o conjunto de pares ordenados que a gente chama de X, ou seja, de ordenadas em X e de, de coordenadas, né, na verdade, coordenadas em X e coordenadas em Y, vai me formar um ponto, né? Então, um ponto sempre vai ser o cruzamento entre duas coordenadas, tá? Gente, dá para acompanhar pelo meu Bernoulli, tá? Então, se vocês tiverem, olha só, quem não pegou o livro na escola, o livro 4 na escola, e não tem como ir lá pegar de uma maneira rápida, tem como vocês acompanharem pelo meu Bernoulli, tem como vocês acompanharem pelo celular também, tá? É só acessar lá. Eu acho que tem como. Quase certeza. Então vamos lá. Então o ponto ele sempre vai ser formado por um par ordenado A e B. Lembrando que sempre primeiro é o X e depois vem o Y, tá? Normalmente, né, é comum que no ensino médio, nas provas de Enem, nas provas de vestibulares, o sistema de cartesiano que a gente usa aqui é o sistema cartesiano simples, tá? A gente utiliza aqui duas coordenadas e pronto. A gente não utiliza o sistema cartesiano normalmente em 3D, só mais em 2D. Algumas questões, você pegar aí Unicamp, eles vão te dar um sistema cartesiano, na verdade, eles vão te dar um sistema de eixos aí em 3 dimensões, mas para retratar geometria espacial, tá? É importante, eu vi umas questões muito legais aí de geometria espacial abordando esses conceitos. Então vamos lá. Eu sei, já que eu tenho aqui esses eixos formados por 90 graus, eu tenho aqui o primeiro quadrante e a gente vai andar nesses quadrantes no sentido anti-horário. Então, primeiro, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. A gente cansou de falar isso aqui no ciclo trigonométrico, né? Então, ele respeita os mesmos quadrantes aí do ciclo trigonométrico. E a gente tem também o, os sistemas de que se eu fizer a bissetriz aqui do primeiro e terceiro quadrante, a gente chama de bissetrizes ímpares, tá? E eu posso fazer também as bissetrizes aqui, as bissetrizes dos quadrantes pares. Por que isso é importante? Ele parte para um ângulo de 90 graus aqui ao meio, né? Logo eu tenho 45 graus aqui e consigo aí determinar regiões, por exemplo. Quando a gente está estudando geometria de posição, ele costuma usar referência geográfica, né? Retratando como norte, noroeste, nordeste, e como isso vai ser representado no plano cartesiano. A gente sabe que o noroeste ele é sentido norte e sentido oeste. Logo, eu teria que o noroeste seria na direção aqui, ó, nesse sentido, certo? Então é importante a gente saber quais são as direções para a gente poder se localizar dentro de um plano cartesiano. Então ele fala assim, ó, todo ponto AB do primeiro quadrante tem abscissa positiva e ordenada positiva. Então todo ponto do primeiro quadrante ele vai ser positivo em X e positivo em Y, tá? Todo ponto no segundo quadrante, ou seja, no segundo quadrante está do lado de cá, ele vai ser negativo em X e positivo em Y. E assim por diante. Todo ponto no terceiro quadrante, ele vai ser negativo nos dois, tanto em X quanto em Y. E o ponto do quarto quadrante, ele vai ser positivo em X e negativo em Y. Né? É só a gente olhar no plano cartesiano que a gente consegue ver claramente isso aqui. E todo ponto que está sobre um eixo, ou seja, se eu tiver aqui um ponto sobre o eixo X, indica que ele tem ordenada nula. O que é isso? Que Y é zero. E se ele tiver sobre Y,
ele indica que eu tenho abscissa zero, ou seja, estou falando que o meu x é zero. Então, essas são as propriedades que a gente tem aí em relação ao aos nossos pontos. Eu tenho também a relação de que, se um ponto estiver sobre a bissetriz dos quadrantes, se for a bissetriz ímpar, eu tenho que a ordenada vai ser igual à abscissa. Ou seja, se eu tiver menos 2 aqui, eu vou ter menos 2 em y. Se eu tiver 2 em x, eu vou ter 2 em y. Se eu tiver 3, 4, 5 em x, eu vou ter 3, 4, 5 em y. Ou seja, são iguais. Se for em cima da bissetriz ímpar, desculpa, em cima da bissetriz par, eu tenho que esses números eles vão ser representados opostos. Se eu tiver x menos 2, meu y vai ser 2. Se eu tiver x igual a 2, meu y vai ser menos 2. Ou seja, a bissetriz ímpar, esses números são iguais, e a bissetriz par, esses números são opostos. São com um sinal trocado, tá? Então vamos lá. Quais são as simetrias que a gente tem? A gente tem algumas simetrias. Simetria central, que é a transformação de reflexão do ponto em relação à figura, tá? Em relação ao outro ponto. Simetria axial, que são as reflexões de um ponto em relação a uma reta. Então, olha só o que a gente vai ter aqui. A gente pode ter uma simetria simétrica em relação à origem, simétrica em relação ao eixo x e simétrica em relação ao eixo y. O que seria isso? Se eu tiver esse ponto aqui, tá vendo? Esse ponto aqui, ele é simétrico em relação à origem desse ponto aqui. Só que ele é simétrico em relação ao eixo y para esse ponto aqui. E ele é simétrico em relação ao eixo x para esse ponto aqui. Tá? É isso que a gente está falando. Simétrico em relação à origem, essa representação, simétrico em relação a y e simétrico em relação a x. Tá? Beleza. Então, se eu tiver aqui, ó, os principais pontos simétricos a menos 4 e 3 são, ó, menos 4 e 3, está aqui. Os principais pontos simétricos é o oposto, né, em relação à origem, em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. E se eu tiver uma figura, se eu falar que essa figura ela é simétrica em relação à origem, tá vendo que essa figura ela tem cada ponto determinado aqui? Então, eu vou fazer a simetria em relação a cada um dos pontos. Tá? Isso é muito importante, porque tem gente que erra essas relações de simetria aí por tentar simplesmente espelhar e não conseguir fazer esse espelhamento. Né? Então, ó, onde era 0 e 2, ficou 0 e menos 2. Onde era menos 4 e 3, ficou 4 e menos 3. Por quê? Quando é simétrico em relação de origem, os sinais trocam. Tá? Todos os sinais trocam. Onde era menos 1 e 5, ficou 1 e menos 5. Então, eu tinha um triângulo aqui, eu tive um triângulo simétrico à origem. Tá? Isso é muito importante. Relações de simetria no plano cartesiano. Então, tá. Já falei com vocês sobre ponto, já falei com vocês sobre quadrante, já falei com vocês sobre simetria. Gente, se ficar alguma dúvida aí, vocês me falam, tá? Não deixa passar batido, não. E a gente vai falar sobre, nos triângulos que a gente não tem determinados, basicamente a gente só tem os pontos lá no gráfico, como que a gente determina um triângulo, um baricentro, numa reta, como que a gente determina o ponto médio, como a gente determina a distância entre dois pontos, né? E o ponto médio, ele é bem simples da gente determinar, porque é só a gente, se eu quiser, por exemplo, o ponto médio entre A e A e B estão num gráfico, é só eu pegar a coordenada de x, fazer a média entre elas e fazer a média entre a coordenada de y. Então, ó, se eu tivesse a coordenada aqui de x, ponto A aqui,
e tivesse coordenada do ponto B aqui, se eu quisesse um ponto médio entre eles, era só fazer a média de x e a média de y, que eu ia achar o ponto médio aqui certinho, tá? E para achar o baricentro? O baricentro, eu lembro que é relacionado a 3 medidas de um triângulo, certo? Já que, por que 3 medidas? Seriam 3 pontos, né? Como eu tenho 3 pontos num triângulo, eu teria que esses 3 pontos, ele me daria alguma informação sobre o centro desse triângulo. E é basicamente o centro desse triângulo vai ser a média aritmética dos 3 pontos que eu tenho. Ou seja, olha só, eu vou pegar a média aritmética entre x, vou pegar aqui entre xa, xb, xc, vou pegar a média aritmética entre y, ya, yb, yc, ou seja, esse y e esse y, ele vai me dar um ponto aqui que vai estar no centro do triângulo, né? E o centro do triângulo, o baricentro, a gente tem que lembrar que é o ponto de equilíbrio, né? E uma propriedade muito importante do baricentro é que ele divide esse segmento aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só, ele divide esse segmento que a gente tem aqui na relação de 2/3 para a relação de 1/3. Como assim, Juan? Ele está falando, se aqui vale x, aqui vai valer quanto? 2x. É isso que o baricentro ele determina num triângulo, tá? Então, olha só. Perguntaram assim, só serve se o ponto estiver no meio da reta ou pode estar em qualquer lugar do gráfico? Então, pode estar em qualquer lugar do gráfico, tá? Porque esse ponto aí você vai encontrar. Né? Você tem um triângulo lá, o que você vai fazer? Se você fizer a média entre esses 3 pontos de x e fizer a média entre esses 3 pontos de y, as 3 coordenadas de y, você vai achar o baricentro. Né? E, consequentemente, você vai achar que essa distância daqui até aqui vai ser metade dessa distância daqui até aqui. Beleza? Então, o que a gente pode chegar aqui? Outra coisa, em plano cartesiano, quando eu quero achar a distância entre dois pontos num gráfico, estão perguntando, basta ter uma reta como referencial. Sim, se eu tenho uma reta num gráfico, ou seja, uma reta e um ponto, eu consigo aí determinar a distância entre elas. Né, eu tenho um referencial. Pode ser até o próprio eixo, dependendo qual for o enunciado da questão. Olha só, se eu tenho 2 pontos no gráfico, esses 2 pontos no gráfico, eles vão me determinar aí que, além de coordenadas x e y de cada um deles, além do ponto médio, a gente consegue encontrar também a distância entre esses 2 pontos. No caso, se eu quisesse saber aqui a distância daqui até o ponto médio do segmento CB, né? Porque se eu achar essa distância aqui, eu sei a relação, a distância do ponto G até o A. E sei também a distância do ponto G até o N, né? Como é que eu faço para encontrar isso? Eu tenho que lembrar que eu formo um triângulozinho aqui, ó. Se eu consigo formar esse triângulozinho, é basicamente a mesma expressão que a gente já calcula, ó. Eu tenho um triângulo retângulo. E se eu tenho um triângulo retângulo, como é que eu calculo a hipotenusa? A hipotenusa é calculada a partir do quadrado dos catetos, não é isso? Então, eu faria ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, e isso seria igual ao meu D ao quadrado. Aí ele coloca uma fórmula toda bonitinha aqui, a gente acha que é uma fórmula nova, uma fórmula diferente, nada mais, nada menos que Pitágoras, que eu estou falando que D ao quadrado, ó,
d ao quadrado é igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então, basicamente, o que a gente fez aqui, ó, foi separar o ΔX, que vai ser o XA menos o XB, separar o ΔY, que é o YA menos o YB. No final das contas, leva essa diferença aí ao quadrado e extrai a raiz, que é basicamente Pitágoras, tá, gente? Então, para achar a distância entre dois pontos num plano cartesiano, a gente faz Pitágoras. Então, vamos fazer exercício para a gente ver o que a gente consegue pegar aqui e extrair de dúvidas. No conteúdo aí, tá tranquilo até agora? Se tiver alguma dúvida, a gente manda aí no chat, tá bom? Que a gente vai estar resolvendo o exercício aqui. Se não estiver entendendo o exercício, fala aí também. Ele fala assim, ó. O ponto M, que é um ponto 0, 4, é equidistante dos pontos N, que é menos 5 e menos 1, e X, que é menos 1 e alguma coisa. Certo? Aí ele pergunta, a distância em unidade de comprimento do ponto N até o ponto P é igual a... Então, eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver. Se quiserem, podem fazer um plano cartesiano, pode ajudar, né, para começar a entender esses conceitos. Respondendo a pergunta no chat aqui, perguntaram por que xb menos xa é igual a xa menos xb. Na verdade, não é igual. Como a gente está elevando ao quadrado, é indiferente para a gente, porque se dá negativo, a gente eleva ao quadrado. Se dá positivo, a gente eleva ao quadrado. Então, o resultado, no final das contas, vai ser o mesmo. Tá? Mas lembrando, sempre que eu for fazer variação, vai ser final menos inicial. Então, seria xb menos xa. Tá? Seria o final menos inicial. Beleza? Só que para elevar ao quadrado não vai fazer diferença para mim. Porque se o número negativo elevado ao quadrado vai ficar positivo. Vou dar um tempinho para vocês resolverem aí. Conforme for achando as respostas, podem me mandando aí. Tá bom? O que ele falou? Ele falou o seguinte, ó. Eu tenho um plano cartesiano. Vou fazer aqui embaixo esse exemplo. Eu tenho um plano cartesiano. E se eu pensar da seguinte forma, vou desenhar o plano aqui só para ficar bem mais simples de entender. O ponto M está em 0 de x e 4 de y. Então, vou colocar aqui, ó, 0 de x e 4 de y. Vou colocar cada meio centímetro vale 1, tá? 1, 2, 3, 4. Estaria aqui. Esse aqui seria o meu ponto M. 0 e 4. Aí ele dá os pontos N, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá o ponto N. Ponto N é menos 5 e menos 1. E dá o ponto P, que é o ponto X e menos 1. Então tá. Olha só. Desenhando meu gráfico aqui, eu tinha esse ponto, e ele falou que esse ponto N, ele é equidistante, não é isso? Ele fala que é equidistante. Ai, gente, eu passei.
Não, estou voltando. Ele fala que é equidistante, né, dos pontos N e P. Logo, se essa distância até aqui vai ter que ser a mesma distância até o ponto P, e ponto P também está localizado em y menos 1, então seria 1, 2, 3, 4, 5. Aqui seria o ponto P. Então, aqui está 0 e 4, aqui está menos 5 e menos 1, e aqui vai estar 5 e menos 1, certo? Ele pediu a distância de N até o ponto P. A distância de N até o ponto P vão ser 10 unidades. Conseguem enxergar isso? Por quê? Como no caso eles estão na mesma linha, a distância deles vai ser do menos 5 até o 5. Ou seja, ele anda 5 unidades para chegar 1, 2, 3, 4, 5. Ele anda 5 unidades para chegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu coloquei um a mais. O ponto estaria aqui. Tá. Ele anda 5 unidades aqui e anda 5 unidades aqui. Então, a distância entre N e P é igual a 10. Tranquilos aí? Então, ó, se a gente tem uma questão de ponto, uma questão de plano cartesiano, gente, é muito importante a gente conseguir enxergar eixo X e eixo Y, tá? Se a gente não só consegue entender o que fazer com aqueles números, o que a gente faz? Encontra eixo X, desenha eixo Y e faz aí as relações aí para a gente encontrar nosso resultado. Vamos para a questão 2? Questão 2 ele fala assim, deixa eu olhar o horário rapidinho. 9h43, tá? Questão 2, ele fala assim, ó. Considere os segmentos de retas AB e CD, onde A está em 0 e 10, B está em 2 e 12, C está em menos 2 e 3 e D está em 4 e 3. O segmento MN, determinado pelos pontos médios dos segmentos AB e CD, é dado pelos pontos M e N, pertencentes, respectivamente, a AB e a CD. Assinale a alternativa que corresponde corretamente a esses pontos. Então, a gente pode fazer de duas maneiras, utilizando o conceito de segmento médio, de ponto médio, certo? Ou a gente pode resolver aí aplicando os conceitos gráficos. A gente desenhar isso no gráfico e a gente vê como é que ficaria isso no gráfico. Vou dar um tempinho para vocês resolverem aí, tá bom? E vocês me falam a resposta. Para resolver essa questão aqui, eu tenho que ter a noção de ponto médio, certo? Ele falou, considere as retas AB e CD, onde A, ele falou que é 0 e 10, B é 2 e 12, né? Então essa aqui é uma reta, e eu tenho outra reta aqui, nesses pontos aqui, e ele falou que o segmento MN é determinado pelos pontos médios dos segmentos AB e CD. Então o segmento AB vai ter como ponto médio 1, né? Porque, ó, se eu pegar o 0 mais 2, vai dar 2 dividido por 2, dá 1. E o ponto médio de CD, na verdade, o ponto médio de A, né, no caso, de X. AB, o ponto médio de X, então ponto M. O ponto Y de M vai ser 10 mais 12, dá 22. Dividido por 2 dá 11. Vamos fazer isso aqui na folha, que vocês vão entender certinho. Olha só. Na questão 2, ele fala assim, ó, eu tenho a reta AB, tenho a reta CD, né? Na reta AB, eu tenho o ponto A, que é 0 e 10, o ponto B, que é 2 e 12. Na reta CD, eu tenho o ponto C, que é menos 2
e 3, e tem o ponto D, que é 4 e 3. Aí ele falou assim, ó, MN é determinado pelos pontos médios. Tá. Então, já que é MN, poderia considerar o ponto M como a média dos dois primeiros. A média entre 0 e 2 dá 1. A média entre 10 e 12, somando 22, dividido por 2, 11. O ponto N seria o quê? Somando 4 com menos 2, vai dar 2, dividido por 2 dá 1. Não é isso? Somando 3 com 3 dá 6, dividido por 2, 3. Então, esses seriam meus pontos. Ponto M e ponto N. Posso desenhar? Posso. Mas com o conceito de ponto médio eu consigo resolver. Eu fiz um resuminho aqui para vocês. Olha só. Dos quadrantes, né, que eu já havia falado, o ponto médio, como é que é determinado? É só somar as duas coordenadas e dividir por 2, foi o que a gente acabou de fazer. Temos aqui o baricêntrico, eu somo as três coordenadas dos vértices do triângulo de X, eu somo as três coordenadas dos vértices do triângulo de Y, né, faço a média deles, e sei que o baricentro me representa que esse ponto AG, ele vai ser duas vezes esse ponto GM, tá? Sempre a gente tem que lembrar dessa situação aqui. E a distância entre dois pontos, que vai ser Pitágoras, né? A gente tem aqui d ao quadrado é igual a Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado, que seria esse resuminho aqui, tá? Eu acho importante vocês anotarem isso aqui, que é o que mais vocês vão usar aí quando vocês forem analisar plano cartesiano. Tranquilos aí, gente? Olha só. Vamos para a questão número 3. Deixa eu diminuir aqui. E ele fala assim, a seguir, a figura a seguir apresenta parte do mapa de uma cidade, no qual estão sendo identificadas a catedral, a prefeitura e a Câmara dos Vereadores. Observe que o quadriculado não apresenta os quarteirões da cidade, servindo apenas para a localização dos pontos e retas no plano cartesiano. Nessa cidade, a Avenida Brasil é formada pelos pontos equidistantes da catedral e da prefeitura, enquanto a Avenida Juscelino Kubitschek, não mostrado no mapa, é formado pelos pontos equidistantes da prefeitura e da Câmara dos Vereadores. Aí ele vai lá e fala: sabendo que a distância real entre a catedral e a prefeitura é de 500 metros, podemos concluir que a distância real em linha reta entre a catedral e a Câmara de Vereadores é... Vou deixar um tempinho aí para vocês fazerem essa questão, tá? Acho que... Não sei se vai dar tempo. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Acho que não vai dar tempo de resolver, mas... Então, ó, já fiquem aí. Eu tenho um mapa, tenho uma medida real e quero saber a distância da catedral até a Câmara de Vereadores. Como isso se dá aí, e provavelmente essa questão ele tem uma continuação, ela teria uma alternativa a uma outra pergunta que dá para fazer muitas indagações perguntando sobre a outra rua aí, né, que é a rua Juscelino Kubitschek. Ele nem chegou a pedir nada sobre ela no exercício. Olha só, gente. O que eu quero de vocês? Façam exercícios de aprendizagem. Esses exercícios aí de plano cartesiano da seção Enem são muito importantes, tá? Vocês entenderem as relações de simetria. E se vocês quiserem tirar dúvida na aula de amanhã, a gente tira. Se não, a gente tira só na aula de segunda-feira, tá? Que tem até mais tempo para vocês resolverem exercício. E amanhã a gente faz nossa aula de educação financeira, tá? Então, a aula de hoje é só isso. Eu espero que tenham aí aproveitado bastante a aula. É uma matéria pequena, né? Na verdade, é uma matéria complementar. Então, é revisional. Eu espero que tenham pegado aí e resgatado alguns conceitos. Qualquer dúvida, me mandem aí. Um beijão e até a aula de amanhã, tá bom? Então, amanhã é educação financeira, tá? Vamos falar aí
Vou ver o que eu vou abordar com vocês, mas eu falei sobre financiamento, né? Falei sobre investimento, já falei com vocês sobre tesouro direto, e a gente pode começar a entrar no outras aplicações de renda variável, entender como é que funciona esse mundo aí. Só por cima aí, só para a gente ter uma ideia de como funciona, tá bom? Então, beijão e até amanhã.